Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Paula Lins, eu sou fonoaudióloga e treinadora internacional no modelo DIR Floortime pela Profectum nos Estados Unidos. E hoje eu estou aqui para começar com a nossa jornada conhecendo o modelo DIR Floortime. Então, peraí, primeiro, vamos voltar, vamos lá. O porquê que você inventou, por que você criou essa jornada, qual é o objetivo dessa jornada? Em primeiro lugar, meu objetivo é que o conhecimento aqui divulgado fique disponível nas redes sociais, nas mídias sociais, nas plataformas, para que mais pessoas possam ter acesso fácil e rápido ao que é o modelo, principalmente aqui no nosso território nacional, no Brasil, né, e também nas outras pátrias que falam português, para que as pessoas possam ter um acesso rápido ao que é o modelo, né? E o que vem a ser esse modelo? Bom, não vai dar para explicar isso tudo hoje e nem se eu quisesse esmiuçar ele em, sei lá, um mês eu não conseguiria. É muito assunto. Mas nessa jornada, o que eu vou fazer? Hoje eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que nasceu o modelo, de onde vem o modelo, e ao longo da semana eu vou explicando cada pedacinho de tudo que compõe aí o modelo DIR Floortime, tá? Então, a jornada tem esse objetivo, ela é feita tanto para pais, quanto para profissionais, quanto para médicos, professores, própria população, tanto autista quanto outras pessoas com desordens do neurodesenvolvimento, como TDAH, dislexia, enfim. Essa é uma das primeiras coisas que vocês vão aprender agora sobre o DIR Floortime. Ele não é um modelo terapêutico voltado apenas para o autismo ou também apenas para transtornos. Ele é um modelo de desenvolvimento humano, tá? E aí, assim, eu vou começar, então, o nosso assunto de hoje, de onde vem o modelo, como ele começou. Então, na década de 70, o doutor Stanley Greenspan, que é um neuropsiquiatra infantil, ele começou uma teoria chamada teoria DIR, né? Então, que diz respeito ao quê? Às diferenças individuais, aos níveis do desenvolvimento emocional e funcional e aos relacionamentos que eu vou explicar ao longo da semana. Mas por que ele começou a escrever sobre essa teoria e qual era o objetivo dele, né? Então, o modelo DIR Floortime, a teoria DIR, nasceu numa época onde já existiam os primeiros modelos terapêuticos comportamentais e também se falava, na verdade, era uma época onde se falava muito sobre ali a ótica da psicanálise e a respeito da família, a respeito principalmente da mãe, né? Quem aí já não ouviu o termo chamado mãe geladeira, que seria ali dizendo a respeito de uma criança que teve algum atravessamento ali no desenvolvimento emocional e psíquico por conta desse primeiro apego com a sua mãe, com a sua genitora. E aí o Stanley Greenspan, esse incrível gênio psiquiatra infantil, o que ele percebeu? Ele percebeu, na verdade, que existiam marcos do desenvolvimento que diziam respeito à base biológica, ou seja, questões ali da arquitetura cerebral, questões ali voltadas também para a parte biológica, metabólica daquela criança, outras patologias correlacionadas. Então, vamos supor, a criança teve ali também no momento de parto alguma questão voltada ali para uma hipóxia na hora de nascer, ou também já nasceu com alguma síndrome, enfim, não somente essas questões biológicas e também genéticas, que era uma época que ainda não se falava muito, era o início também onde a neurociência estava começando ali a pegar mais, falar mais sobre o funcionamento do cérebro, mas só que isso ainda não chegava, digamos assim, tão fortemente aos transtornos do espectro do autismo. Inclusive, nessa época ainda nem se falava em transtorno do espectro do autismo, nem existia autismo lá no manual de doenças, internacional de doenças, que seria o CID, e nem no manual de doenças de saúde mental, que seria o DSM. Então, ainda não se falava do autismo como o autismo que a gente conhece hoje em dia. E o Stanley Greenspan começou a perceber
que existiam fatores biológicos, genéticos, orgânicos, metabólicos, endócrinos, enfim, N fatores que seriam da pessoa, que é o que a gente chama no modelo de diferenças individuais. Existiria também fatores ambientais, que foi, inclusive, bastante ali a população que tanto ele quanto a sua coautora, a psicóloga Serena Wieder, eles estudaram as famílias que eles nomearam de multirrisco. Então, famílias que vivenciaram lá a época do pós-guerra, mães, sim, que tiveram questões de saúde mental, depressão pós-parto, crianças que não tiveram o acompanhamento dos seus genitores ali e acabaram sendo enviadas para orfanatos e tudo mais. Então, eles estudaram essas crianças que viveram em ambientes multirrisco, que vieram de famílias multirrisco, onde alguma questão ali do ambiente, do sistema daquela criança realmente estava desajustado, não era um ambiente de maior acolhimento, de menor estresse para aquela criança se desenvolver. E esse seria o R, que diz respeito aos relacionamentos, ao contexto social que o nosso paciente, independente, inclusive, aí depois pensando em terapeuticamente falando, da idade cronológica desse paciente, tá? Mas vamos pensar aqui no desenvolvimento de onde surgiu a teoria. Então, as crianças, elas teriam questões inatas, questões biológicas, questões orgânicas, questões genéticas, influenciando o desenvolvimento dela. Também poderiam ter questões sociais, ambientais, envolvendo ali os seus genitores, os seus cuidadores primários, que influenciariam o seu desenvolvimento, e teriam também questões voltadas aí sim, marcadamente ao seu desenvolvimento em si. E aí, no início, ele mapeou 6 níveis do desenvolvimento. Eu vou falar isso um pouquinho melhor para vocês mais para frente, a gente vai falar de cada um. Mas ele mapeou 6 níveis base do desenvolvimento, onde ele entende que quando uma criança ela tem toda a questão da diferença individual, da biologia dela, né, dessa parte corporal, ok para se desenvolver e o ambiente é favorável, ela consegue então se desenvolver e seguir ali, subir na escada do desenvolvimento, que seria o D do DIR Flortine, né? Então, os níveis de desenvolvimento emocional e funcional. O primeiro nível, ele diz respeito à atenção e também à regulação interna, tem a ver com reflexos primitivos, tem a ver com várias questões, com maturação do sistema nervoso autonômico, periférico também, com o ganho sensório-motor daquela criança, tem a ver com várias questões que eu não vou esmiuçar aqui. Tem o engajamento social, que tem a ver ali com o nível 2, relacionamento. Tem o nível 3, que diz respeito à comunicação, à intencionalidade. Quem é aquele sujeito, ele entende que ele é, até mesmo para que ele possa expressar o que ele deseja, o que ele não deseja. Tem o nível 4, que diz respeito à resolução de problemas socialmente compartilhado. Então é quando a criança ele começa de fato a enxergar que tem um outro ali na relação, começar a dosar também quem ele é ali naquele ambiente. E tem o nível 5 e o nível 6, que para essa jornada eu nem coloquei, mas vamos ver como é que ela se desdobra até o final. Que seriam os níveis mais cognitivos, né? Quando a gente entende que a linguagem chega, então entra o pensamento simbólico no nível 5, a brincadeira de faz de conta, quando a criança começa a referenciar de fato uma palavra, né? Um símbolo, um significado a um significante. Então ela entende o que cachorro significa, na verdade ela sabe o que é cachorro e nem grava a primeira palavra cachorro, ela vai pelo som, né, do que o cachorro significa, que seria uau, uau, papá, do que ela falar, pensar comida. Então esse é o início do desenvolvimento e o nível 6, que é o pensamento lógico abstrato. Então o Sterling Greenspan, junto com a doutora Serena Wieder, ele desenvolveu a teoria DIR lá na década de 70, depois chegou a doutora Serena Wieder e eles montaram o modelo DIR Flortine e colocaram em prática na ciência. Eles separaram um grupo de cerca de 200 crianças e adolescentes e estudaram por 10 anos, 10 anos, onde foi feita a primeira publicação em 1997 desse acompanhamento desse público em terapia. E aí eles conseguiram ver os resultados de como que trabalhar em cima desses 3 fatores do desenvolvimento
poderiam fazer ali aquela criança alcançar o seu desenvolvimento esperado. Isso independente de patologia, gente, só pensando em família multirrisco, tá? E aí, eles, depois que publicaram essa pesquisa lá em 97, eles pegaram mais um público, estudaram por mais 10 anos e publicaram novamente em 2005 e novamente mais pro finalzinho ali próximo de 2010, se eu não me engano, que foi infelizmente o ano que o Dr. Stanley Greenspan ele veio a falecer. Então houve todo um follow-up. Me desculpe se eu trocar algumas datas, porque para quem ainda não me conhece, eu tenho umas questões com isso, não vou falar aqui agora, mas depois procure lá no meu Instagram que vocês vão saber. Mas foi assim que o modelo nasceu, ele nasceu baseado em toda uma teoria desenhada, voltada para a neurociência, voltada para a integração sensorial. Foi na época também que Jean Neers, né, ou aqui no Brasil, como a gente fala, Jean Ayres, ela estava estudando a respeito de como que os sistemas sensoriais eles se desenvolviam sincronizadamente, não isoladamente, todo aquele conceito da sala também terapêutica ser parecido com um parquinho, com a vida real, com a vida ali do dia a dia de uma criança. Então, o modelo DIR Floor Time, ele também já vem trazendo essa revolução. Por isso, inclusive, DIR/Floor Time, tempo de chão, que muitas pessoas conhecem o modelo como o Floor Time em si, né? Que na realidade, o Floor Time nasceu antes do DIR, Então, o Dr. Stanley Greenspan, ele receitava momentos Floor Time para as famílias que levavam as crianças no consultório dele, percebendo que tinha alguma diferença no desenvolvimento. E aí ele ia e receitava assim, momentos Floor Time. O que ele queria dizer com isso? Momentos onde você brinca com o seu filho livremente, independente do trabalho da escola, da hora de alfabetizar ele, de ensinar cor para ele, nome, objeto. Não, é um momento onde você está conectado com o seu filho, seguindo a liderança dele, conectado afetivamente, brincando com atenção plena. Então o Floor Time, ele primeiro veio como uma técnica, como uma prescrição terapêutica ali, receitada por esse médico, né, pelo Dr. Stanley Greenspan, para as famílias onde ele percebia que as crianças precisavam ser estimuladas e precisavam desse afeto dos cuidadores, né, durante ali as brincadeiras mais do dia a dia, os momentos do dia a dia. Inclusive, momentos Floor Time podem ser o momento de você dar comida para o seu filho, o momento de você dar banho cantando uma música, a hora de você botar para dormir e contar uma história, de você estar sentadinho, abraçadinho, acolhendo, acomodando ele. Então, o Floor Time em si, ele não envolve necessariamente um brinquedo, ou um programa. Ele é um momento. E para nós, hoje em dia, com o modelo DIR Floor Time, né, que foi desenvolvido posteriormente a prescrição Floor Time e depois a teoria DIR, para nós o Floor Time hoje ele é uma filosofia, tanto de vida. Então, eu costumo dizer que existem pessoas que são naturalmente Floor Time. O que elas precisam desenvolver é o lado terapeuta DIR, que é quando você começa ali a estudar e desenvolver o seu lado, o olhar terapêutico transdisciplinar, mais ali universal sobre aquela paciente, sobre aquele paciente, sobre aquele sistema que ele está inserido, e observar a família, observar também, saber, entender o que significa, por exemplo, os exames que ele traz. Não que a gente vá substituir médico ou nutricionista, não, pelo contrário, para a gente entender como é que esse corpo funciona e entender, por exemplo, se a sessão dele, que é uma das coisas que mais perguntam, né, entre o DIR e outros modelos, e as 40 horas, e as 20, enfim, e as tantas horas terapêuticas. Para nós no DIR isso não faz sentido ser padronizado, porque cada criança é uma, cada indivíduo é um. Então, para nós, por exemplo, eu vou entender essa diferença individual, até para saber, por exemplo, se o tônus do meu paciente for muito baixo, ele for muito molinho, não tiver controle postural, como é que ele vai aguentar 4 horas seguidas de terapia se ele não consegue sequer ter energia para sustentar esse corpo? Se ele tem uma alteração metabólica, se ele tem alguma questão ali também postural, ele precisa de uma dose extra ali de nutrientes ao longo da sessão, pequenos lanches, não estou dizendo de troca de reforço não, pequenos lanches. Então isso tudo a gente precisa saber, até para construir o planejamento terapêutico.
Então foi assim que o modelo DIR nasceu. Ele nasceu numa época onde ninguém olhava ainda essa integração entre o corpo e o intelecto. Hoje em dia, inclusive, esse ano lançou um livro da Mona Delahouque, que se chama, que é uma psicóloga do modelo DIR Floortime, que se chama The Brain Body Parenting. O que isso significa? É aquela parentalidade, né, que envolve tanto a mente da criança quanto o corpo. Então eu preciso saber lidar com o corpo do meu filho também. Não é só com a mente, não é só cognição, não é só ensinar coisas para ele. Eu preciso ajudar ele, dar base, dar vivência, dar afeto para esse corpo. Então o modelo nasceu, a teoria DIR nasceu nessa época onde ninguém falava disso ainda e foi o primeiro modelo que integrou isso tudo. Existe um livro do Dr. Stanley Greenspan chamado a Evolução da Mente, onde ele fala sobre a teoria do código dual da mente, que foi ele que desenvolveu, né? O Dr. Stanley Greenspan. Ele vai na contramão do pensamento cartesiano, que diz o quê? Que você ou é emoção ou é razão. Eu tenho que ser mais racional, eu tenho que ser menos emocional, como se isso fossem coisas separadas. Não, o modelo DIR veio para dizer que isso tudo tá junto e que, inclusive, quando a gente desenvolve, quando um bebê se desenvolve, o afeto é justamente a força motriz que propulsiona o desenvolvimento dessa criança, junto ali com seus cuidadores primários, que vão ser ali a primeira fonte de segurança daquele bebê. Então existem vários teóricos que embasam essa teoria e que o Stanley Greenspan, lá na década de 70 para a década de 80, compilou isso tudo, colocou, adicionou os pensamentos dele junto com a doutora Serena e revolucionou o mundo terapêutico, falando: ei, galera, não é só uma questão de mãe geladeira. Oi, galera, não é só você ensinar para a criança aquilo que ela precisa, como se ela fosse um papel em branco, uma tábula rasa, como a galera lá do behaviorismo falava. Galera, existe aqui algo que é intrínseco, que é desse paciente, esquece até paciente que lembra a doença, né? Dessa criança, dessa pessoa, desse indivíduo. E detalhe, isso aqui é diferente em cada um. Pode ser o mesmo ambiente, podem ser as mesmas terapeutas, os mesmos professores, mas essa pessoa é única. E aí nasce o modelo DIR Floortime. Esse é um apanhadão, né, gente? Porque tem muito mais coisa. Mas para vocês entenderem, o modelo nasceu assim, nasceu baseado em todas as pesquisas científicas da época, tudo que estava nascendo, tudo estava começando na época, e também iniciou-se esse pensamento do treinamento familiar. Então o modelo DIR também ele é pioneiro nesse treinamento familiar, que vai além de você conversar ali 10, 15 minutinhos no final de sessão com o pai, e diz respeito de você chamar aquela família para dentro de sala, para que ela participe desde o processo avaliativo até a evolução mesmo terapêutica e alta no futuro, terapia em grupo e etc, etc, etc. Esses pais, eles precisam ser, além de ensinados, treinados, digamos assim, eles precisam ser acolhidos e também tratados, porque eles também precisam de ajuda, né? Então, isso tudo, gente, veio com o modelo, veio com a teoria DIR lá da década de 70 para 80, que foi quando ele lançou, ele divulgou, né, publicou a teoria pela primeira vez. Na década de 90 na década de 80, iniciou a pesquisa com o público dentro do modelo terapêutico DIR Floortime. E aí na década de 90, lá em 97, teve a primeira publicação e o que foi visto foi muita evolução. Então o modelo DIR, inclusive, ele é um modelo que vocês não vão ver tantas pesquisas por aí. Não é porque a gente não gosta de pesquisar ou porque não tem evidência científica, pelo contrário. Dá um pulinho lá no meu Linktree, na minha pasta do Google Drive, que vocês vão ver um monte de pesquisa. Mas é porque a gente não trabalha com marcadores, tipo, quantas letras a criança sabe, quantas cores, quantas vezes ela demonstrou tal coisa. A gente trabalha com relação. A gente trabalha com afeto. A gente trabalha com identidade. A gente trabalha com o desenvolvimento daquele ser humano, que não necessariamente vai ser marcado, inclusive, pelo número de palavras, de letras e números que ele sabe identificar, tá? Então o modelo nasceu assim.
essa foi a nossa primeira aula da jornada. Para quem já tá sabendo aqui no Telegram, amanhã eu volto para tirar as dúvidas de vocês que vocês colocarem por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!